Como você, advogado, contador, economista ou consultor tributário, pode monetizar o conhecimento que você está aprendendo aqui de planejamento tributário para se transformar num especialista em tributação aplicada a planejamento tributário em todas as indústrias: comércio, serviço, indústria e tecnologia. O conhecimento aqui de planejamento tributário que você está tendo acesso é um conhecimento de anos de aplicação, de prática aliada à teoria. São 20 anos atuando com consultoria tributária específica em planejamento tributário para multinacionais, para empresas locais, para pessoas físicas, para grandes famílias, dos diversos setores da economia, envolvendo os diversos tributos. 20 anos de aplicação prática de todo o conhecimento técnico adquirido em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e graduações. Aqui, o conhecimento em planejamento tributário é da teoria à prática aplicada. Não é simplesmente teoria e não é simplesmente caso a caso prático. A junção da didática entre a teoria específica que você precisa saber com a prática específica do que o mercado exige, calcada e direcionada para as decisões judiciais e administrativas sobre os principais temas envolvendo planejamento tributário no Brasil, foi envelopado e transformado para que você tenha o melhor do conhecimento de planejamento tributário. Esse conhecimento em planejamento tributário, ele é treinável e adquirível para você aplicar no seu dia a dia e para você se tornar um especialista em planejamento tributário, um consultor tributário mais qualificado, um contador, um advogado, um economista com mais conhecimento em planejamento tributário, apto a prestar consultoria para os seus clientes, existentes e para novos. A captação de clientes hoje no direito tributário, ela se faz muito mais fácil com planejamento tributário. Então, o conhecimento aqui que você tem, ele não é só monetizável, como é escalonável para o seu negócio, para os seus clientes, para que você seja um profissional mais qualificado, seja a sua formação qual for. Afinal de contas, o consultor tributário não precisa ser formado, graduado em um curso específico. Existem excelentes consultores tributários que são formados em direito, em administração, em contabilidade, em economia, em engenharia e até em geologia. Afinal de contas, o ex-secretário da Receita Federal, famoso, é um geólogo de formação e foi um dos principais responsáveis por diversas normas tributárias federais até hoje aplicáveis no direito brasileiro. Veja, conhecimento em planejamento tributário, ele te dá a liberdade e a maleabilidade de prestar serviços de consultoria tributária que não são regulamentados, por exemplo, especificamente como advogado, especificamente como contador ou como economista. Você tem essa liberdade de utilizar para você, para reduzir a sua carga tributária e para prestar serviços de consultor tributário para diversos tipos de clientes. Pessoa física, pessoa jurídica, indústria brasileira, indústria internacional, comércio, serviços, tecnologia, empresas de pequeno porte, grande porte, capital aberto, MEI, pequenas empresas, empresários, pessoas físicas, grandes famílias. Não há limites. Afinal de contas, todo mundo paga tributo e todo mundo quer reduzir carga tributária. Por isso, o conhecimento prático aplicado à teoria de anos de experiência, décadas aqui trabalhando com planejamento tributário, produzindo esse conteúdo para você direcionado e atualizado na jurisprudência do Brasil administrativo e judicial, te dá essa possibilidade de se tornar um consultor tributário e um especialista em planejamento tributário. E isso serve para você atuar nesse setor, vender os seus serviços, treinar pessoas e, claro, aplicar para sua própria vida. Afinal de contas, você também paga tributos. E como você aplica o conhecimento de planejamento tributário para ampliar o seu rol de clientes, para captar novos clientes ou para vender esse tipo de serviço de consultoria tributária? Muito simples. Veja, se você já tem um cliente existente, o rol de atividades que ele presta vai ser analisado a partir de cada tributo devido. Por exemplo, você atende uma empresa de serviços de marketing e você sabe que ele tem que pagar ISS, Imposto sobre Serviços. Se é uma sociedade, ele vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Você vai perguntar o regime, se é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. E a depender do regime tributário, você pode oferecer alguns planejamentos tributários específicos. Por exemplo, no lucro real, é importante aumentar ou garantir que as despesas do negócio sejam dedutíveis. E, portanto, pagamento de juros sobre capital próprio, pagamento de despesas que às vezes eram rateadas, consolidados numa mesma empresa, às vezes custos e despesas que os empresários e que os diretores arcavam na física, mas que são da pessoa jurídica e são transferidos de forma lícita, porque afinal de contas refletem na própria atividade operacional, já que aquela empresa é de dono e o dono gastava no próprio cartão, quando na verdade a despesa
era da sociedade. Se você está no lucro presumido, você tem estratégias específicas para verificar se aquela receita bruta deve ou não pertencer à sociedade, ou uma receita de terceiro, ou uma intermediação comercial que a sua base de cálculo está inflada para fins de PIS e COFINS, quando na verdade você está recebendo uma receita bruta, você tem que repassar para um prestador e você fica só com o spread, só com a comissão. Então reduzir a base de cálculo de um faturamento bruto para PIS e COFINS e até para o próprio imposto de renda e contribuição social. Se você está falando de um simples nacional, existem os regimes de monofasia, de substituição tributária e algumas isenções na legislação que não pegam, por exemplo, o simples nacional automaticamente, como receitas da exportação de serviço ou de mercadorias. Então, você pegando o cliente que você atende ou o perfil de cliente que você quer atender, se você, por exemplo, conhece alguém, algum amigo que tem uma empresa de tecnologia, uma startup, você pode falar a mesma coisa para ele. Ora, tecnologia vai pagar ISS sobre software, tem importação de software, importação de serviços e, portanto, tributação de tributos na fonte, imposto gerente na fonte, o recolhimento de CID de tecnologia, PIS e COFINS de importação de serviço, IOF na remessa. Há, então, alguma oportunidade para questionar um acordo de bitributação do Brasil com um país de destino, por exemplo, se há uma importação de serviço da Suécia ou da França, há aplicação de um acordo de bitributação com a França para reduzir o imposto de renda retido na fonte, que é possível. Se a CID está sendo paga da forma correta, a base de cálculo está correta ou a base de cálculo deveria ser menor, se há discussões em relação ao PIS e COFINS incidente sobre esse serviço, se não for tecnicamente um serviço, segregação da base de cálculo para atividade de mercadoria e serviços e não juntar as duas, às vezes, para fins da base de cálculo do ICMS ficar inflada, com um serviço acessório que foi acoplado dentro do fornecimento da mercadoria, e, portanto, segmentar ISS e ICMS, já que a alíquota de ISS é menor, apesar de ser cumulativa, e a de ICMS é maior, apesar de ser não cumulativa. Para isso, você tem que saber se é uma venda de serviços, uma venda de mercadoria, a venda dos dois, se a empresa de tecnologia também fornece serviços além desses serviços clássicos de tecnologia, como, por exemplo, um serviço de consultoria ou um serviço de intermediação comercial. Se você vai falar com uma empresa comercial, esse comercial, ele está no lucro real, no lucro presumido, para fim de crédito, PIS e COFINS. Se essa empresa comercial, ela efetivamente presta marketing, ou ela faz revenda de produtos, ou até revenda de serviços, se ela tem operações internacionais de importação e exportação, se ela consegue, por exemplo, no caso de uma comercial industrial, importar do exterior com regimes de suspensão e isenção, por exemplo, como drawback, ou como admissão temporária, já que aquele bem vai ser só para uma exposição de uma feira que ela está utilizando a matriz para fazer um anúncio de um novo produto, mas que não quer pagar tributos anuadeiros nessa importação, então vem como admissão temporária e ela devolve. E isso para qualquer indústria. Veja, o céu é limite. Você pode estar falando de uma padaria, você pode estar falando de uma empresa de marketing, uma startup, de um amigo de tecnologia, você pode estar falando de uma empresa comercial de produtos, de uma revendedora de capa de celular, você pode estar falando, por exemplo, de um serviço de prestação de serviços de assessoria digital no mercado, você pode estar falando, por exemplo, de artistas e desportistas que são influenciadores, que têm o direito da imagem e que exploram isso através de contratos de patrocínio. E como que você faz esse approach? Como é que no mercado você utiliza o planejamento tributário como um trigger, como um mecanismo para você fazer esse primeiro contato com um potencial cliente ou com alguém que ainda você não tenha contato? A primeira forma é perguntar o que essa pessoa faz. Se você conhecer uma pessoa, se você tem um amigo, se você tem familiares, é perguntar qual é a sua atividade. Você trabalha com serviço, com mercadoria, com indústria, com tecnologia? No primeiro momento, você vai segmentar. Prestação de serviço, ISS. Muito provavelmente um lucro presumido, a tributação cumulativa do PIS e COFINS ou até um simples nacional. Se você fala comércio e indústria, estamos falando já do IPI e do ICMS, eventualmente de tributos aduaneiros, imposto de importação, já que esses insumos podem ser importados. E aí você pode estar falando de uma empresa que esteja no lucro real, afinal de contas tem muito gasto em indústria e comércio e é melhor estar no lucro real para deduzir as despesas e até na fase pré-operacional utilizar o prejuízo fiscal gerado para compensar em anos seguintes. Mas ela também pode estar no lucro presumido e não tem problema. Mas aí você sabe que nesse caso vai ser PIS e COFINS cumulativo e que no lucro presumido o faturamento é no máximo, faturamento bruto, ou seja, a receita bruta anual no máximo 78 milhões. Então se você pergunta para essa pessoa qual é o seu nicho de atividade e ela fala comércio, indústria, serviços, você pode perguntar qual que é o faturamento bruto da empresa ou essa empresa fatura quanto por ano. E se ela falar 100 milhões, você já sabe que ela não pode estar no lucro presumido, sem ela dizer que não está no lucro presumido. Se você pode também perguntar, há algum sócio? Quem são os sócios da sua empresa? Ah, um sócio estrangeiro. Sócio estrangeiro é proibido estar no Simples Nacional, a empresa local. Então a empresa local brasileira não pode eleger o Simples se o sócio for um não residente. Então se alguém te disse que o sócio da empresa junto com ele no Brasil é um sócio estrangeiro, um não residente, você já sabe que não está no Simples Nacional. E você já sabe que tem eventualmente uma distribuição de dividendos para o exterior, um pagamento de importação de serviço ou de intermediação para o exterior. Aí já entra na esfera internacional. Se você pergunta para essa pessoa e ela fala, trabalho com tecnologia, você pode perguntar, mas você trabalha na pessoa jurídica? Ah, uma pessoa jurídica ou você é freelancer na pessoa física? E a tecnologia você tem
tem discussões específicas sobre o ISS, sobre o local onde o serviço é prestado, se você está no município tal e seu cliente está no município outro, se há uma questão de retenção de ISS nesses casos, se há uma questão de duplo pagamento de ISS, afinal de contas, pode não ser só atividade de TI, pode ter outras atividades no meio, como consultoria, intermediação, manutenção, assistência técnica. E além disso, você pode sempre perguntar se a empresa é rentável. A sua empresa hoje gera lucro? Porque se ela não é rentável, talvez seja a oportunidade de você oferecer uma troca de regime federal. Portanto, se ela não dá lucro, talvez saia do lucro presumido e vá para o lucro real, para que esse prejuízo possa ser utilizado como prejuízo fiscal, transformado, guardado na parte B do ILALU e levado para anos futuros para compensar com eventuais lucros. Afinal de contas, se você está no lucro presumido dando prejuízo, você não vai utilizar esse prejuízo futuramente, porque o lucro presumido não permite essa forma. Ele é tributado pela receita bruta e não pelo lucro líquido. Não há como carregar prejuízo para o futuro. Da mesma forma, você também pode perguntar para essa pessoa quantos sócios ela tem, se há uma distribuição de dividendo e se ela estiver no lucro real, se ela paga juros sobre capital próprio. Outra opção é se é uma empresa que tem endividamento, que contrai dívida no mercado, e se contrai dívida no mercado, você pode pensar em questões envolvendo o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, sobre a forma de se financiar, a forma de remunerar esses juros para fins de imposto de renda, da dedução e da retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, se é um endividamento numa pessoa do lucro real, há uma despesa dedutível, se é no lucro presumido, não há. Então, será que vale a pena cobrar juros nesse contrato? Às vezes é um contrato intragrupo, às vezes é uma matriz, uma empresa do grupo que emprestou para a mesma empresa no lucro presumido. E para que ela está pagando juros se ela não pode deduzir? E a empresa do mesmo grupo não precisa pagar juros aqui para receber receita de juros aqui. Está trocando dinheiro de uma mão para outra. Veja, emprestei dinheiro, recebi dinheiro. Para que eu tenho que pagar juros? Porque se eu pagar juros no lucro presumido eu não deduzo. E se chegar aqui, essa receita é tributável. Ela se anula, mas para que você precisa? Talvez essa empresa esteja em prejuízo e aí quando receber isso aqui, essa tributação é prejudicial. Então veja, há uma ineficiência. Se trabalha no mercado imobiliário, por exemplo, com imóveis, você pode questionar, você tem imóveis próprios? A sociedade compra e vende imóveis, aluga imóveis, e aí você pode ter os regimes de tributação do lucro presumido reduzidos para a atividade imobiliária, oferecer isso para o seu cliente. De repente o seu cliente fala, eu não trabalho na atividade imobiliária, mas tenho 15 imóveis no meu ativo imobilizado, 10 imóveis. Às vezes é uma holding patrimonial de uma família, de um amigo seu, de um tio, de um colega, e que ele tem uma holding patrimonial com 6, 7 imóveis, que ele aluga para Airbnb, ou que ele pretende vender, e ele não está no lucro presumido, ou se está no lucro presumido, não tem um objeto social, atividade imobiliária, que reduz a carga tributária. Você pode perguntar para uma pessoa física que, de repente, está pensando em vender um imóvel. Ah, vou vender um imóvel para comprar um imóvel para o meu filho, ou vou vender um imóvel, ou vou transferir um imóvel para o meu filho por doação. E aí você entra com o planejamento tributário para, será que vale uma doação? Será que é melhor uma compra e venda na pessoa física com redutora, ou aportar esse imóvel numa sociedade, explorar esse imóvel com locação para gerar receita com uma tributação reduzida e depois vender esse imóvel dentro de uma sociedade imobiliária? Tem mais de um imóvel para colocar? Coloca 2, 3, transforma numa imobiliária, aluga e depois vende, ou vende na sociedade ao invés da pessoa física. Às vezes na pessoa física vale mais a pena, se a redutora do imposto de renda é maior pelo tempo de existência do imóvel, pelo tempo que você detém o imóvel. Então todas essas perguntas são válidas. Qual a sua atividade? Você opera na pessoa física ou na pessoa jurídica? Você tem sócios no Brasil ou no exterior? Você tem operações internacionais? Você tem imóvel próprio? Você compra ou vende o quê? Você compra da onde? De onde você compra o seu insumo? A sua empresa é rentável? Gera lucro? Não gera? Com todas essas perguntas que você faz num almoço, num jantar, num evento, perguntas simples de serem feitas, mas perguntas que vão te dar um direcionamento muito grande sobre quais tributos, regimes tributáveis e economia tributária você pode aplicar. Perguntando isso, você vai ter um arcabouço muito grande, desde que você conheça profundamente o planejamento tributário. Se você não conhece planejamento tributário, todas essas perguntas vão ser em vão, porque você não vai ter como aplicar um conhecimento a uma demanda. Então, oferta e demanda, mas pressupõe um conhecimento para juntar a oferta com a demanda. Uma vez que você identificou, por meio das perguntas, qual a atividade, quantos sócios são, se é lucrativa, se trabalha com serviços, produtos, comércio ou tecnologia, se tem operações internacionais, o nicho de mercado, a margem bruta, essas perguntas vão te orientar para aplicar o conhecimento do planejamento tributário. Mas como que você efetivamente faz esse approach comercial, faz esse pitch comercial? Ora, ao saber o status quo, como ela opera hoje, essa empresa ou essa pessoa física, a forma de você vender o seu serviço, a forma de você oferecer o serviço de consultoria tributária aplicada ao planejamento tributário é pedindo uma documentação que respalde isso, para, por meio dessa documentação, você poder fazer um comparativo. Com conhecimento de planejamento tributário, você vai ter o status quo de como funciona hoje, e a documentação vai te dar em números, afinal de contas, planejamento tributário é redução de carga tributária, que é geração de dinheiro, e dinheiro a gente fala de números. Com a documentação em mãos, a demonstração contábil da empresa, ou seja, balanço patrimonial, IDRE,
demonstração de resultados de exercício, é já um início. O contrato social dessa pessoa jurídica. Se for uma pessoa física, o imposto de renda dela. Feitas essas perguntas básicas, você vai ter o conhecimento do cliente para aplicar o conhecimento do planejamento tributário. E aí sim, gerar o seu serviço de consultor tributário aplicável. E como você faz isso? Uma vez que você ouviu todas as respostas, você já vai ter com o conhecimento tributário, de planejamento tributário, algumas respostas, algumas ideias. E como você faz para seguir daí? Você solicita ao cliente que passe o contato para que você possa mandar uma proposta de honorários. Afinal de contas, você já teve 2, 3, 4 ideias ali de redução de carga tributária, mas que ele não sabe ainda. Afinal de contas, ele não te contratou. Mas você ouvindo se ela tem lucro, se ela tem prejuízo, se tem sócio no exterior, se ela opera os serviços, mercadoria, se tem operações internacionais, você já fez esse arcabouço de ideias, essas opções alternativas para planejamento tributário de redução de custos tributários, de redução de carga tributária, melhor dizendo. E aí você pergunta ao seu cliente para um contato formal por e-mail, por WhatsApp, para que você possa mandar uma proposta de honorários. E essa proposta de honorários é que você vai, obviamente, aplicar esse conhecimento. E como é feita essa proposta de honorários? Primeiro, a forma de cobrança. Você pode cobrar um valor fixo para apresentar uma alternativa, então preço fechado. Você pode propor horas dispendidas, se vai ser um trabalho que vai demandar elaboração de documento, análise de demonstrações financeiras, reuniões com diversas pessoas da empresa ou da família. Então, um valor de hora que ela pode ser uma hora aberta ou pode ser uma hora com cap, uma hora com teto. Ou seja, tantas horas, o valor da sua hora ilimitado ao máximo de tanto, não mais que tanto. Se passar desse valor, você continua trabalhando, mas não cobra mais. Você também pode cobrar por êxito, ou seja, eu não cobro nada fixo, mas a carga tributária que eu conseguir reduzir, essa redução tributária, que a gente chama de benefício econômico, eu vou ficar com uma porcentagem disso, 5, 10, 15, 20% da economia tributária que eu gerar, te oferecendo esse planejamento tributário que eu pensei analisando o seu caso. Ou pode ser uma cobrança híbrida, um valor fixo para determinada parte do trabalho, um valor por horas para determinada fase secundária do trabalho, e no caso de implementação do planejamento tributário que você ofereceu, que você apresentou para o cliente que ele não sabia, uma porcentagem dessa economia. Então essas três formas funcionam muito bem. Preço fixo, valor por hora com um limite de teto e a cobrança por êxito. E aí, a depender do apetite de risco do seu cliente, do caixa, da confiança e da realidade dele naquele momento, ele pode escolher um ou outro ou vários tipos de remuneração em relação à proposta. Pedindo o contato do cliente, fazendo essa proposta, precificando dessa forma, posteriormente, vai ser, e se aceita, você vai solicitar os documentos necessários. Contrato social da sociedade, declaração de imposto de renda da pessoa física, demonstrações financeiras, balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício, DRE e balanço, e eventualmente algumas outras informações, como o cálculo tributário, a memória de cálculo tributária, se ele já paga tributo, se ele já exerce essa atividade que o contador ou que o prestador de consultoria tributária fez para ele, ou seja, quanto que é a carga tributária dele, ao tipo de atividade, ou seja, o CNAE da atividade do CNPJ que você vai verificar, o código do serviço, o NCM da mercadoria que ele vende ou que ele importa ou que ele exporta. Essas informações vão te munir com informações adicionais e confirmar algumas coisas para que você possa desempenhar o trabalho de planejamento tributário e fazer jus àquela proposta que você mandou já precificada para o seu cliente. É isso? Para quem ainda está começando no planejamento tributário ou para quem ainda vai começar a aplicar o conhecimento de planejamento tributário, é importante saber o seguinte: do ponto de vista prático, um cliente, a não ser que ele já tenha muita confiança e já trabalhe com você em outros temas, normalmente vai ficar mais confortável que você tome o risco, já que você disse que tem uma solução que reduz carga tributária para ele. O cliente inicialmente vai dizer: muito bem, se você tem essa informação, então não tem problema de eu te remunerar quando você gerar esse benefício econômico para mim. Isso é normal no mercado. Então, clientes novos ou trabalhos novos de planejamento tributário para clientes que não trabalham dessa forma com você ou não te conhecem nesse nicho, é mais fácil estatisticamente fechar um contrato com honorários de êxito. Ou seja, você não cobra nada para o trabalho, não cobra nada para o diagnóstico, não cobra nada para análise. Mas, uma vez que você chegue àquelas alternativas de redução de carga tributária e apresente ao cliente e ele implemente aquilo e gere, portanto, uma economia fiscal, você vai ficar com uma parte, uma porcentagem daquela economia. Assim, é uma forma fácil de entrar no cliente, porque o cliente não tem nada a perder. Se ele confia em você, as informações que ele vai te passar são informações que são sigilosas, que podem ser, inclusive, objeto de um contrato, um non-disclosure agreement, um contrato de confidencialidade. Se ele já trabalha com você ou já te conhece, ele está satisfeito e tranquilo em te mandar aquelas informações
informações. Dependendo do cliente, são informações públicas ou informações de fácil acesso. Uma vez que ele não tem problema em te dar as informações, ele também não tem problema se você trouxer uma oportunidade para ele. E aqui tá a sacada. No planejamento tributário é muito comum que você invista seu tempo sem remuneração, no risco, no êxito, mas que traga uma oportunidade de redução de carga tributária. E para o cliente é ótimo. Veja, ele não pagou nada para você, ele te deu uma informação que ou ele confia em você ou essa informação estaria disponível de qualquer forma, como um contrato social ou uma empresa de capital aberto, e essa informação que ele te deu ou que você teve acesso gerou um trabalho que você levou para ele uma oportunidade. Você agregou um valor a ele. É como se você falasse: me responde essas perguntas aqui. E você pensa: você consegue me passar esse documento? E ele te passa. Para ele é muito simples. E você volta com uma oportunidade da seguinte forma: vou reduzir em X% a sua carga tributária, ou em tantos mil, ou em tantos milhões. Às vezes você precifica no número mesmo. Já é possível, outras vezes não, porque é um rendimento futuro, é uma economia futura. Se for economia de 5 anos para trás, que é o prazo decadencial, dá até para precificar. Se você não tem o número, você diz X% da carga tributária, ou seja, X% do tributo tal, X% daquela linha de despesa tal, X% do lucro. E quando você traz essa oportunidade na mesa, que o cliente não estava esperando e que ele não pagou para você ainda, é muito difícil ele não aceitar e ele não implementar. Afinal de contas, você trouxe o planejamento tributário, que é lícito, legítimo, não tem problema. E ele implementando, ele te remunera dessa forma. Em outros casos, você pode cobrar alguma coisa. Ou seja, você pode dizer: eu vou fazer o diagnóstico da sociedade ou da pessoa física gratuitamente, mas a partir do momento que eu te apresentar aquilo, além do êxito da porcentagem sobre a economia tributária, as reuniões que nós fizermos para implementar, para tirar dúvidas, eu vou te cobrar hora, ou vou te cobrar um fixo em tantas reuniões no valor de tal, até tantas reuniões no valor de tal. É uma forma de você remunerar, uma vez que você trouxe a oportunidade, aquele ínterim que vai acontecer aquela conversa até efetivamente implementar a oportunidade que você trouxe. Ou por hora, com um valor de teto, ou um valor fixo, para que aquelas reuniões, ou aquelas conversas, ou aqueles calls sejam remunerados. Então, você pode começar oferecendo seu serviço gratuitamente só no êxito, e depois que apresentar a oportunidade, até implementar, até deixar aquilo realidade para o seu cliente, cobrar um fixo ou cobrar um valor por hora com um teto, com uma limitação. É uma forma de fazer um mix das duas e garantir para o cliente que ele já vai ter oportunidade, já vai estar interessado, e garantir para você que a partir daquele momento alguma parte do trabalho seja remunerada, para que quando você tiver a economia tributária, aí sim você fique com a maior parte dos honorários. Portanto, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar e fique ligado para mais conhecimento aplicado em planejamento tributário aqui no nosso canal.